Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos dar início hoje a mais uma palestra, né? E hoje nós vamos falar do exame de consciência. Para assegurar a vida espiritual, um desenvolvimento ordenado e progressivo, é necessário tomar consciência das próprias posições, ou seja, dos nossos próprios pecados, dos pontos fracos, das más inclinações e também dos progressos realizados, dos bons resultados obtidos na tendência para o bem. Então, nós fazemos o exame de consciência para ver onde e em que ponto nós estamos errando, né? E o que é que a gente está fazendo que não agrada a Deus? Essa é a verdade, né? E quando a gente para pensar o que é que eu não agrado a Deus, são muitas coisas, né, que a gente não agrada a Deus e a gente não sabe. Às vezes eu tenho muito... eu gosto muito da minha mãe, por exemplo, né? Então, o que é que eu faço que eu não agrado a minha mãe? Talvez essa mesma coisa que eu faço que não agrada a minha mãe ou os meus pais, é a mesma coisa que também não agrada a Deus. E depois também é bom que depois do nosso exame de consciência, depois que a gente já viveu, já confessou, é bom a gente ver também em que ponto, né, nós melhoramos, em que ponto nós progredimos na nossa vida. Porque isso nos dá fortaleza, nos dá ânimo para continuar fazendo um bom exame de consciência sempre que formos confessar. E pedir perdão a Deus, né, pelas nossas faltas e agradecer a Deus pelas coisas boas que a gente tem cometido e tem feito. Que a gente tem cometido nada, pelas coisas boas que a gente faz, né? E que agradam a Deus, né? Um exemplo assim que, por exemplo, eu não ia à missa todos os domingos. Pode ser uma preguiça, pode ser um desleixo, pode ser uma falta de costume. Mas, de qualquer forma, ir à missa aos domingos é um dever de cada cristão. E se eu faço, e se eu não vou, eu tenho que me confessar. E se eu me confesso e depois passo a ir à missa todos os domingos, depois já passo a participar até do grupo de oração, do terço dos homens, ou do terço antes da missa, coisas assim, isso vai agradar a Deus. Então, nós vamos agradecer por essa força que nós recebemos de Deus para continuar vivendo. E essa tomada de consciência do próprio estado interior faz-se precisamente por meio do exame de consciência, que, sob esse ponto de vista, constitui um dos mais importantes exercícios da vida espiritual, tendo por fim ajudar a alma a alimentar tudo o que pode impedir ou retardar o seu caminho para Deus, e estimulá-lo o passo para Ele. Que com isso eu posso ir ficando mais para trás, quer dizer, eu nunca consigo depois alcançar aqueles pedidos que eu faço, né? Às vezes eu faço uma promessa e a promessa não consigo, né? Não consigo por quê? Porque eu não tenho aquela disposição para amar a Deus, né? E por que eu não tenho essa disposição? Então eu tenho que ir à raiz disso. Por que eu não tenho essa disposição para fazer uma novena, para fazer um pedido, para rezar por uma pessoa que está doente? Por que eu não tenho essa disposição? Então eu tenho que ir à raiz. E eu indo à raiz, eu vou conseguir ver o que é que está de errado na minha vida. O exame de consciência alcança o seu fim
Quando a pessoa que o pratica pode dizer a si próprio: estas são as inclinações que devo vigiar mais para não cair em pecado. Estes são os pontos fracos que devo reforçar e, por outro lado, são as tendências boas que devo cultivar. Estas são as virtudes que devo principalmente exercitar. Então, depois que eu faço o exame de consciência bem feito, né, e procuro uma confissão, né, um sacerdote que me atenda na confissão, né, e talvez até eu queira uma direção espiritual, né, que eu vá falando com o sacerdote aquelas coisas. Se faz muitos anos que eu não me confesso, sei lá, 30 anos que eu não me confesso, e eu confesso, então eu procuro o sacerdote depois para ir fazendo uma direção espiritual, para que eu cresça no amor a Deus. Porque como eu vivi muitos anos distante de Deus, distante da igreja, né? Então que eu volte de novo e aí eu começo a procurar mais, né? E aí eu vou fazer uma direção espiritual para que eu vá alimentando a minha alma e crescendo. E por outro lado, né, eu vou vendo as virtudes que eu estou crescendo. E se eu cresci nessa virtude, se eu cresci nessa outra virtude, se eu já sou uma pessoa mais assim, que já quero amar mais a Deus, né? Temos que conhecer e combater as tendências que nos levam ao pecado venial e ao pecado mortal. E toda tendência à imperfeição. Temos que decididamente ir tirando da nossa vida para chegar à união com Deus. Porque um pecado venial, ele pode se transformar no mortal, se a gente não corrige a tempo. Uma tendência a uma virtude, né? Se eu quero aquela virtude, eu tenho que ir lutando para consegui-la cada vez mais e melhor. E se eu não tenho essa virtude, eu tenho que lutar. E se eu já tenho, eu vou procurar outra para começar a crescer em outra virtude. Por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência com os outros. Então eu vou lutar para que eu tenha paciência, para que eu adquira essa paciência. E essa paciência eu vou conseguir com amor a Deus. E o pecado mortal a gente já sabe, né? Que é um afastamento total de Deus, né? Então, não preciso, acho que falar, porque eu já falei do pecado mortal, acho que em outra palestra. Né? A pessoa deve procurar com cuidado a causa e o motivo de tais faltas. Por exemplo, falta de caridade, falta de paciência, desobediência, sinceridade, né? Então, se eu não tenho caridade, se eu não tenho paciência, se eu não sou obediente, se eu não vivo a sinceridade, né? Todas essas coisas. Então, eu tenho que ser sincera, eu tenho que falar a verdade, mesmo que me custe, mas eu tenho que falar a verdade, eu preciso falar a verdade. Todos provêm de uma causa, por exemplo, do orgulho. Então, todas essas faltas aqui provêm
do orgulho, da preguiça, que é a raiz, né, dos meus pecados. Essa raiz do nosso pecado é imperfeição. É necessário cortá-la com a ajuda de uma mortificação pequena, né? Talvez, sei lá, eu não gosto de quiabo. Então eu vou comer 2 colheres de quiabo, porque a minha mãe fez, por mortificação, para que eu cresça na virtude da caridade, da paciência, da sinceridade, né? Mas também desenvolver com uma virtude, Tudo isso em união. Trata-se de lutar contra os defeitos. Com o exame de consciência, temos que vigiar e manter a tendência para a santidade, o desejo de agradar a Deus, porque este é o segredo da vida espiritual. Pergunta sempre se Deus está contente com a minha conduta. Então, nós devemos perguntar sempre para Deus: você está contente com a minha conduta, Jesus? Onde eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Você vai ver, porque Deus mostra. Repeti sempre: Senhor, projetai sobre a minha alma um raio da vossa luz, para que eu possa ver-me como vós próprio me vedes e me julgais. Isso é uma pequena ejaculatória, uma pequena oraçãozinha que a gente pode fazer, pedindo para Jesus um raio da vossa luz, para que nos fortaleça, para que nos ajude a ser mais e melhor, a dar mais e mais. Eu fico muito agradecida com todos vocês que me assistem toda semana, agradecida com todos aqueles que também passam para os seus familiares, né, estas palestras, e agradecida com todos aqueles que me procuram no YouTube para ouvir essas palestras. Eu agradeço a todos vocês, porque essa é uma pequena ajuda que eu tenho para vocês. Ajudar vocês a encontrar a Deus no seu dia a dia. Muito obrigada a todos e até a próxima.